Gente, vamos ler a palavra de hoje. Ela está lá em 1 Timóteo 5, do 1 ao 8, tá? 1 Timóteo 5, lá no Novo Testamento, do 1 ao 8. Diz assim a palavra de Deus na versão NVI aqui. Não repreenda asperamente ao homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, e as moças como a irmãs, com toda a pureza. Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. A viúva realmente necessitada e desamparada põe sua esperança em Deus e persiste, dia e noite, em oração e súplica. Mas a que vive para os prazeres, ainda que esteja viva, está morta. Ordene estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente os de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Essas são as palavras do Senhor, e nós damos graças a Deus. Muito bom dia, pessoal. Que a graça e a paz do nosso Deus que seja hoje de uma maneira transformadora na sua vida. Gente, é muito bom nós dedicarmos, um tempo com a palavra, é muito bom nós dedicarmos um tempo com a família de Deus, é muito bom nós nos prepararmos para que possamos agir na sociedade. Nós não estamos aqui apenas com um compromisso religioso, nós estamos aqui como parte daquilo que nós cremos, para que isso aqui seja a nossa vida na prática. E nós temos o hábito aqui, temos tido o hábito de, a cada ano, a gente dedicar uma série de mensagens sobre família. Eu sei que existem muitos livros, muita literatura sobre família, muitos cursos, muitos seminários, palestras, muitas coisas que sempre abordam a temática da família, mas eu quero trazer aqui uma realidade, a nossa realidade é que para nós sempre a palavra de Deus será uma referência. É sempre a palavra de Deus quem traz a cada um de nós os princípios, os valores que norteiam a nossa vida em absolutamente todas as áreas, inclusive nessa área familiar. Porque nós cremos que são princípios que são eternos, que servem para qualquer tipo de família, em qualquer parte do globo. Eu sei que é fato, é verdade que muitas pessoas fracassam, fracassam nos seus papéis, e muitas famílias, elas vivem dilemas e problemas que são realmente assim, extremamente dolorosos. Quando nós falamos de família, é inevitável que nós estejamos remetendo à nossa família. A gente pense na nossa família. E quando nós pensamos na nossa família, muitas sensações podem estar envolvidas. Você pode pensar desde a minha família é uma bênção, eu amo a minha família, eu nasci no lugar certo. Mas você pode ir desde isso até um ponto completamente oposto de pessoas que dizem, aonde eu fui me meter? A gente tem esse sentimento. Aonde eu fui me meter? Eu vim parar aqui nessa família. Como eu vim parar nessa família? O fato é que cada um de nós tem uma história, e eu sei que as histórias são as mais diversas, e isso pode ter trazido mais segurança para a sua vida ou uma completa insegurança. Muitas pessoas podem viver colecionando dores e feridas que foram criadas ainda aqui no seio de uma família. Mas, muito provavelmente, todos, absolutamente todos, quando chegam na idade adulta, desejam criar um lar equilibrado. E todo mundo
tem o sonho de constituir uma família feliz. Eu sei que o conceito de família, às vezes, ele tem variado bastante, né, nas diversas dinâmicas culturais, e muita gente, né, tem muitos hábitos que são bem peculiares de regiões, de localidades, e torna ali um padrão de certas famílias. Mas nós entendemos que a família, ela tem papéis. São papéis que são exercidos. Desde os mais comuns, quando a gente pensa em família, os papéis são pai, mãe, filhos, irmãos, mas hoje, né, nós entendemos que uma nova conjuntura, ele traz para o lar, ele traz, muitas vezes, na constituição familiar, outras configurações, onde entram os padrastos, madrastas, enteados, enfim, a família nuclear, ela tem sofrido uma transformação, mas nós estamos aqui para trazer princípios que são para absolutamente todos, tudo, né? Todo ajuntamento ali residencial, digamos assim. O conceito de família, na perspectiva de Deus, ele jamais mudará. E os seus princípios também são eternos. O ponto de partida de Deus, quando criou a família, foi povoar a terra e perpetuar a espécie. Nós já povoamos, estamos povoando a terra, e nós perpetuamos, trazendo novas gerações. E isso se dá através de família. A Bíblia narra algumas histórias, né, desde Adão e Eva, a primeira família, depois Deus deu um freio de arrumação na humanidade, e isso contou com uma família, que era a família de Noé. Deus estabeleceu depois um povo, uma nação, e convocou uma família improvável, que era a família de Abraão, onde parecia não ter condições de ali continuar uma família, um casal de idosos. E para preservar aquele povo que foi criado, Deus fez com que José trouxesse toda a sua família para o Egito. E ali o povo foi perpetuado. Mas depois o povo de Deus foi escravizado, e Deus mais uma vez se utiliza da família, convoca então a família de Moisés para trazer a libertação para aquele povo. Passa o tempo, a sociedade completamente corrompida, e Jesus surge como sendo o plano perfeito de Deus. Deus diz: eu vou salvar a humanidade, eu vou enviar um Salvador, e esse Salvador vem numa família, José e Maria. Eu quero dizer para vocês que Deus constrói a história da humanidade através de famílias, e isso inclui a sua família, isso inclui a minha família, isso inclui a nossa família. Hoje nós estamos aqui iniciando uma série que nós chamamos de Mais Família. Mais Família é a nossa série. Porque nós entendemos que é necessário, sim, para a sociedade, que haja mais família. No sentido não de quantidade de famílias, mas de intensidade familiar. É preciso que exista mais família. Nós sejamos mais família. E queremos aqui, com uma abordagem simples, né, uma abordagem bíblica, trazer os diversos papéis que competem a cada um de nós na família. Nós desempenhamos papéis. Ora nós somos filhos, ora nós somos irmãos, ora nós somos cônjuges, ora podemos ser avós, netos, cunhados. Temos diversos papéis e nós queremos entender que nós precisamos investir mais na família. Investir em relacionamentos, investir em prioridade, em compromisso. E como nós estamos falando de que existem diversos papéis, hoje nós vamos começar com o tema que justamente determina a eficácia de cada papel. O fato de existirem papéis significa que esses papéis, eles precisam se relacionar. Então, o relacionamento na família é algo essencial. Então, hoje, abrindo a série Mais Família, o nosso tema é
mais relacionamento. É preciso desenvolver mais relacionamento. Para se ter mais família, é preciso ter mais relacionamento. Nesse texto aqui de 1 Timóteo 5, Marcelo leu, tem no versículo 8, algo muito relevante que diz: se alguém não cuida de seus parentes, especialmente os da própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Eu quero orar com você agora como preparação para a ministração dessa palavra. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor Deus, sob os teus cuidados. E queremos, Pai, meditar na tua palavra, aquilo que tu preparaste para cada um de nós nessa manhã. Vem, Espírito Santo de Deus, lança fora a ansiedade, lança fora as preocupações, lança fora a distração, de modo que nada venha roubar aquilo que tu preparaste para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Gente, olha, invariavelmente, pessoas que passam por um grande trauma e viveu a experiência ali da iminente morte, né? Seja por um terremoto, um desastre, um sequestro, as pessoas sempre relatam, né, naquele momento, às vezes uma enfermidade muito grave que leva a pessoa para uma UTI. Enfim, esses momentos, quando as pessoas vivem uma tensão muito grande, a pessoa, ela sempre, né, ela nunca diz que pensou: como estará a minha conta bancária? Como estará o meu carro? Não. As pessoas, quando vivem um momento desse, quase na sua totalidade, chegam a dizer que eu só conseguia pensar na minha família. Depoimentos, relatos, pessoas sempre dizem que naquele momento de profunda dor, de iminente morte, as pessoas só pensavam na minha família. Eu pensava na minha família e a minha família. E eu quero dizer para você que não é necessário que aconteça um desastre, não é necessário que aconteça uma tragédia, para que nós possamos dar lembrança e importância à nossa família. Mas é verdade que o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, nos coloca numa espécie de piloto automático, onde as circunstâncias acabam roubando de nós o tempo e a possibilidade para dar, muitas vezes, a real atenção que nós precisaríamos dar nos diversos papéis, nos diversos relacionamentos familiares que nós temos. E eu preciso entender, então, que os relacionamentos, a partir da minha desatenção, eles podem ficar desgastados, eles podem ficar fragilizados. Eu preciso entender definitivamente que compete a mim. Paulo disse nesse texto, e é muito interessante quando ele diz, né, que quem não nutre bons relacionamentos negou a fé e é pior do que um descrente. Olha a seriedade com que Paulo está trazendo. Está chamando de alguém que negou a fé, aquele que não dá devida atenção à sua família. É preciso investir mais nos relacionamentos. Nós precisamos investir. Os relacionamentos necessitam ser saudáveis. E eu quero ver com vocês aqui, para que hajam relacionamentos saudáveis, o que eu preciso promover? Essa é a grande chamada. Eu preciso promover. Cabe a mim, compete a mim. Eu quero chamar aqui uma atenção pessoal a cada um de nós. O que é que compete a mim, pessoalmente? Sim, precisa ser algo intencional, precisa ser algo promovido por mim, por cada integrante, por cada desempenhador de papel na família. Nós não podemos deixar ou ter expectativas que os outros assumam essa responsabilidade.
Eu sou, sim, responsável por promover relacionamentos saudáveis. E para isso, eu quero que você faça as suas anotações aí no seu gás. Eu quero lhe desafiar a investir atenção e a investir atitude nesse aspecto. Em primeiro lugar, né, eu preciso promover mais diálogo. Eu preciso promover mais diálogo. Eu preciso trazer para mim. Diálogo é uma daquelas coisas que em relacionamento é uma unanimidade. Se você pergunta, diálogo é importante? Todo mundo vai dizer sim, o diálogo é muito importante. É preciso ter diálogo. E muitas vezes a gente entra, não, tem que ter diálogo. Uma relação familiar precisa ter diálogo. Mas por que será que, apesar de existir uma unanimidade na importância do diálogo, tantas relações familiares fracassam pela inexistência do diálogo? Talvez porque as pessoas não entendam, muitas vezes, efetivamente, o que é que elas estão intencionalmente promovendo num diálogo. Então, primeiro vamos definir aqui o que não é diálogo, porque muitas vezes a gente acha que uma coisa é diálogo, mas não é. Olha só, não é diálogo. Sabe o que é que não é diálogo? Um monólogo. Sim, monólogo é definido como um discurso de pessoa que não deixa outros falarem. Sabe? Pessoas que não deixam outros falar. Então vai falar com alguém e só ela, né? Ela conduz, ela monopoliza aquela conversa e definitivamente não deixa. A falta de diálogo, né? A falta do diálogo é tão assim prejudicial quanto a inexistência do diálogo. Porque na verdade, a falta de diálogo não, o mau diálogo, quer dizer, um mau diálogo, né? Um diálogo ruim ou não verdadeiramente como já, ele é exatamente igual a uma inexistência de diálogo. Porque, na verdade, ele se constitui numa completa falta. Ele entra para o rol do que está faltando. Muitas vezes, né, nós deixamos que enormes estragos nos relacionamentos se deem por maus entendidos. Pessoas perdem a oportunidade de vivenciar bons momentos e de desenvolver um relacionamento saudável simplesmente por falta de diálogo. E olha só, Provérbios 12, 18 diz assim: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Eu pergunto para você, sem querer trazer acusação a absolutamente ninguém, mas eu pergunto para você, como uma reflexão pessoal, como anda o uso das suas palavras nas suas tentativas de diálogo nos relacionamentos? Como você tem usado palavras? Palavras, muitas vezes, que ferem mais, né, ferem como espada. Existe uma grande dificuldade das pessoas no entendimento do que seja uma conversa, do que seja um diálogo. Diálogo é falar com e não falar para. Tem gente que acha que só falar para alguém. Infelizmente, a tecnologia, que é uma maravilha, né, na humanidade, muitas vezes surge como um obstáculo. Quer ver um exemplo? Aplicativos de troca de mensagem. Né? O WhatsApp mesmo, vamos falar o nome, o WhatsApp. Muitas vezes pessoas acham que aquilo ali substitui um diálogo. Mas o aplicativo, a proposta do aplicativo é apenas troca, envio de mensagens. Aquilo não é diálogo. Nada pode substituir o diálogo, a interação, o olhar nos olhos, o perceber sentimentos, perceber, né, ter sensibilidade. Porque dialogar, a definição de dialogar, olha só, é trocar opiniões, comentários, com alternância de papéis. Uma hora um é o que fala, outra hora um é o que ouve. Diálogo é conversar, conversa, né? É um verso com outra pessoa. São duas pessoas versando. Então eu preciso promover isso. Eu necessito promover isso. Porque um bom diálogo, ele
aproxima pessoas. Um bom diálogo, ele quebra a ansiedade. Um bom diálogo, ele dissipa maus entendidos. E mesmo que haja divergência de ideias, o diálogo, ele promove um vínculo de relacionamento. Aliás, só fazendo um parêntese aqui, parece que debater ideias é uma coisa que está fora da nossa conjuntura. Pessoas, quando pensam diferente, têm uma necessidade, parece, de agredir a outra pessoa por aquilo que ela pensa. E nós precisamos sair desse ciclo pernicioso. Nós precisamos entender que pessoas pensam diferentes em diversos aspectos. E nós precisamos, sim, estabelecer pontes, ligação, diálogo, sim, com essas pessoas. Porque mesmo dentro da família, quanto se disse ultimamente de famílias que foram destruídas por causa de discussões políticas. E a paixão política não era uma paixão para defender as suas correntes ideológicas, mas era simplesmente para agredir a possibilidade de um mau entendimento de uma corrente ideológica que é diferente da que eu penso. E pessoas se agridem mutuamente e trouxeram essa agressividade, inclusive, para dentro da família. Nós precisamos entender, definitivamente, que eu não preciso agredir pessoas para discordar de ideias. A grande questão é como falar, como dialogar. Olha só, em Colossenses 4:6 traz uma dica aqui muito interessante. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Né? Temperado com sal aqui, né, para quem tem pressão alta não, mas o temperado com sal é só no sentido de que o sal ele tem um sentido de ativar o sabor. Ou seja, ele precisa trazer efetivamente aqui o seu falar, aquilo que realmente você quer falar. Não perca oportunidade de ter mais relacionamentos, investindo e desenvolvendo em mais diálogo. Mas, para que tenhamos também mais relacionamentos saudáveis, em segundo lugar, é preciso que haja mais amor e respeito. Olha, eu não gostaria de entrar aqui num ponto comum de simplesmente dizer que, olha, gente, tem que amar, tem que respeitar. Sejamos honestos, todo mundo já sabe isso. Todo mundo já sabe que é preciso respeitar pessoas, é preciso amar as pessoas. Nós estamos falando aqui de família, e a grande questão é que no ambiente familiar, nós não conseguimos usar máscaras. No ambiente familiar, nós temos uma tendência de sermos mais autênticos, sem protocolos, sem formalismos, e inevitavelmente nós conhecemos bem as peculiaridades e as fragilidades, as vulnerabilidades das pessoas com as quais nós convivemos. E daí cresce a nossa responsabilidade. Não é porque eu conheço os pontos fracos, as fragilidades, que eu vou agredir, eu vou machucar, eu vou pisar, eu vou desrespeitar, eu vou agir com desamor. A responsabilidade cresce para cada um de nós. Olha o que Pedro diz, 1 Pedro 2,17, tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos. A proposta aqui, com essa mensagem, não é avaliar se eu tenho amado ou respeitado a minha família. É eu me disponibilizar, né? Se eu estou promovendo efetivamente o amor e o respeito. Quando nós falamos de família, existem diversos papéis, 2 papéis que são basilares, né, numa família, que são exemplos para toda a família. Eu estou falando aqui especificamente agora de marido e mulher, dos cônjuges. E aqui na igreja nós temos investido, inclusive no ministério, né, como foi anunciado aqui, o Ministério do Mentoreio de Casais, que trabalha justamente essa temática do amor e do respeito. Quando marido e mulher desenvolvem o amor e o respeito,
Eles estão testemunhando para as outras relações também essa importância de amar e de respeitar. Amar é muito fácil nós entendermos diretamente que amar é um mandamento. Amar não é uma opção. Amar é um mandamento. Amar, ou eu obedeço ou desobedeço. Se eu amo, eu estou obedecendo. Se eu não amo, eu estou desobedecendo. Olha só, João 15:12, Jesus disse assim: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Jesus usa o verbo aqui no imperativo. Jesus não está dizendo aqui, olha, que tal você tentar amar? Ou, se der, você ama. Não, ele disse, amem. Simplesmente amem-se. Amem como eu os amei. Ele disse como. Ele traz o parâmetro. E eu sei que muita gente diz assim, eu amo a minha família. E a pergunta não é se você ama ou não ama a sua família. A pergunta que eu quero fazer aqui é se, uma questão prática, é se as pessoas com quem você se relaciona na sua família, elas se sentem amadas verdadeiramente ou não. Não adianta eu dizer que amo, eu sentir que amo, eu achar que amo, e as minhas atitudes não levam a um sentimento, a uma percepção da outra pessoa de que efetivamente eu estou a amando. O respeito, se o amor é um mandamento, o respeito surge como uma demonstração de humildade. Eu preciso demonstrar humildade. Olha só o que Paulo fala, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, ele diz assim: não façam por ambição egoísta, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Gente, respeito é um ato de consideração às pessoas. Nos relacionamentos, sobretudo nos relacionamentos familiares, nós somos chamados a desenvolver, o altruísmo como uma necessidade. É preciso sair do egoísmo. E muitas vezes, a pessoa associa respeito só como um temor a uma autoridade, alguém que é hierarquicamente ou tem um poder, alguma coisa, aquela pessoa se respeita. Mas o respeito, ele precisa ser em todas as direções. E é por isso que Paulo está dizendo aqui, considerem os outros superiores a você. Se você acha que respeito é para superiores, considere todos como superiores. Considere pais, considere seus filhos, naquele momento, como superiores a você. Ou seja, ele está dizendo, respeite. Considere os irmãos superiores, respeite. O respeito precisa ser uma atitude de cada um de nós. Trata-se de uma relação mútua e recíproca entre todos os papéis. Em Colossenses 3, 18 a 21, veja o que Paulo diz. Ele diz assim: mulheres, sujeitem-se a seus maridos, como convém a quem está no Senhor. Maridos, amem as suas mulheres e não as tratem com amargura. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não se desanimem. Olha, tudo isso aqui está envolvendo amor e respeito. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, respeitem os seus maridos, Isso demonstra amor. Maridos, amem as suas mulheres, isso representa respeito. Filhos, obedeçam aos seus pais, isso é respeito, isso é amor. Pais, não irritem os seus filhos, isso é respeito, isso é amor. Aqui ele está abordando esses 4 papéis como se trouxesse aqui para nós apenas a questão da família nuclear. Mas isso pode ser ampliado, porque muitas vezes cabem outros membros na família nuclear, e muitas vezes dentro de um mesmo teto estão convivendo irmãos,
netos, avós, genro, nora, enteado, agregado, tem de tudo. Então, serve o amor e respeito para absolutamente todos que compõem aquele núcleo familiar. Mais uma vez, eu chamo a atenção aqui. Essa reflexão, ela precisa ser uma reflexão pessoal. E eu preciso entender, eu tenho promovido amor, respeito no seio da minha família. Eu sei que muitos são tentados a imaginar logo o papel do outro e se colocar numa posição de vítima. Eu não tenho sido amado, eu não tenho sido respeitado. Eu quero convidar você a inverter, a sair e a inverter essa lógica e entender que nós precisamos fazer primeiro e não ficar na expectativa simplesmente de ter atendidas as nossas necessidades. Sabe por quê? Porque Deus supre as nossas necessidades. Por fim, para que tenhamos relacionamentos saudáveis, é preciso que eu promova também, sabe o quê? Eu promova mais amizade e mais cumplicidade. Para que a família, para que eu tenha mais famílias, mais família e mais relacionamento, eu preciso de mais amizade e cumplicidade. Há quem diga que família a gente não escolhe, né? Família a gente não escolhe. Amigos, sim, a gente escolhe. E eu sei que a própria Bíblia diz que existem amigos que são mais chegados que irmãos. Isso também é verdade. Pois bem, o desafio é, se eu promovo, se sou eu quem promovo a amizade, eu tenho promovido a amizade com os membros da minha família. Sabe por quê? Porque quando nós temos cônjuges que são amigos, eles se tornam os melhores cônjuges. Quando nós temos pais que são amigos dos seus filhos, isso forja o caráter, isso traz segurança, traz apoio, motivação para os filhos. Quando nós temos irmãos que são amigos dos seus irmãos, isso proporciona um elo insuperável e inseparável. Eu sei que não é fácil, não é simples, por isso que nós estamos falando, porque exige atenção e intenção de cada um de nós. Dividir os espaços, né, e conviver intensamente, às vezes produz desgaste. Quem já dividiu o quarto com mais de um irmão sabe do que eu estou falando, né? Não é simples, não. Às vezes, né, dividir o armário, para dividir o armário, né? Dividir armário com o irmão não é fácil, né? Por isso, marido e mulher, cada um, quando chega assim, não, aqui é o meu armário, o seu armário. Dividir armário não é uma coisa fácil. Fazer viagem longa num carro pequeno, né? Imagina todo mundo ali, aquela convivência, né? Muita convivência, às vezes traz problemas, traz sim. E eu quero dizer para vocês o seguinte, você não quer ter problema com pessoas, não se relacione. Relacionamento traz problemas. Todo mundo que se relaciona tem problemas. A grande questão é, o que é que eu estou fazendo para tratar os relacionamentos, os problemas que o meu relacionamento está produzindo? Eu preciso desenvolver amizade. Eu preciso desenvolver a cumplicidade. Isso traz um ambiente seguro, isso faz com que problemas e diferenças sejam tratados. A palavra tem muito a nos ensinar a esse respeito. E a amizade ela é refletida sim em atitudes. Olha o que Paulo diz em Efésios 4:32, diz assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Atitude. Eu preciso de atitude. Eu preciso, ali, para desenvolver amizade, eu preciso perdoar mutuamente. Eu preciso ser bondoso. Eu preciso ser compassivo. Compete, sim, a promover essas atitudes. E a cumplicidade. Cumplicidade coloca todos nós do mesmo lado. Não somos adversários. Estamos no mesmo time, no mesmo lado.
E o profeta Amós, no capítulo 3, verso 3, diz assim: como dois andarão juntos se não estiverem de acordo? De acordo, cumplicidade, do mesmo lado. Lembre-se que o tempo, né? Uma vez eu ouvi uma citação que dizia algo mais ou menos assim, que o tempo ele vai trazendo seletividade nas nossas relações, de quem você cultivou ao longo da vida. Quando somos jovens, temos muitos amigos, né? Ou ditos amigos. A maturidade vai reduzindo esse espectro e cada vez mais vão ficando pessoas que são realmente relevantes e geralmente, no fim da vida, ficará ali aqueles amigos bem chegados e a família que foi nutrida, que foi cuidada. E hoje, eu quero te desafiar aqui. Eu quero te desafiar a uma tomada de decisão. Eu vou investir, eu vou cultivar relacionamentos na minha família. Promova relacionamentos saudáveis, com mais diálogo, com mais amor e respeito, com mais amizade e cumplicidade. O pessoal do louvor vai tocar aqui agora, eu quero chamar você a um tempo de oração nesse momento. Eu quero que você possa olhar e crer que as coisas podem ser diferentes na sua família, na sua casa, quando nós nos permitimos o agir de Deus na nossa família, quando nós permitimos que os princípios e os valores venham trazer atitudes a cada um de nós estaremos influenciando toda uma sociedade e não apenas a minha família. Quando eu influencio a minha família influenciará aqueles que estiverem por perto. E esse será uma progressão geométrica, se todos nós entendermos que compete a cada um de nós investir e promover mais relacionamentos. Pai, em nome de Jesus, é contando, Senhor Deus, com o Teu cuidado, a Tua misericórdia. Nós nos colocamos na certeza, na convicção de que nós podemos fazer diferente, Pai. Vem, Espírito Santo de Deus, e ministra a cada um de nós a impetuosidade de amar cada vez mais, respeitar cada membro em cada papel, desenvolvendo diálogo, companheirismo, cumplicidade. Sim, Senhor Deus, nós queremos poder transmitir isso através do nosso olhar, através dos nossos gestos, da nossa intenção, da nossa atitude, da nossa atenção. Faz-nos melhores membros da nossa família, para que tenhamos uma família segundo a Tua vontade, em nome de Jesus.